Tudo bom, gente? Vamos lá? Hoje a aula sobre independência dos Estados Unidos, tá? Lembrando, é importante para as provas porque evidencia a crise do antigo sistema colonial, do próprio antigo regime, certo? A independência dos Estados Unidos ela é muito tratada nas provas porque ela serve de base para outros movimentos, tanto de independência na América como revoluções liberais, por exemplo, como a Revolução Francesa, tá certo? Então, vamos lá. Primeira questão que a gente tem que lembrar, tá? Quais são os fatores relacionados a essa ruptura política, esse rompimento entre colonos, as 13 colônias inglesas da América e a Inglaterra, certo? Quais são suas causas ou fatores históricos relacionados? Primeiro, como eu estou sinalizando aqui para vocês, certo? O ideário iluminista. Lembrando para vocês, o iluminismo ele vai servir de combustível para esse discurso de ruptura, né? Pela sua própria essência, a coisa da igualdade, da liberdade, da fraternidade, a defesa dos direitos individuais, civis, certo? E o próprio discurso de autodeterminação dos povos. Não era aceitável, né, a imposição de poder de um povo sobre o outro, de um indivíduo sobre o outro. E também na questão econômica, isso vai pegar bastante em relação ao funcionamento do sistema colonial, porque uma das bases do discurso do movimento iluminista era o livre comércio, a livre iniciativa. Então, por si só, esse discurso, essa ideia iluminista, ela batia pesado no funcionamento do sistema colonial. E, sem dúvida, vai funcionar como um guia, literalmente como uma luz que vai conduzir esse movimento de ruptura, certo? Um outro fator importante é a Guerra dos 7 Anos, tá? Um enfrentamento que já se formava há pelo menos um século entre Inglaterra e França, certo? Nesse caso específico, que interessa a independência dos Estados Unidos, disputa por áreas coloniais no meio-oeste norte do atual Estados Unidos e ao norte no Canadá, certo? Essa guerra, apesar de vencida pelos ingleses, ela vai trazer prejuízos para a Inglaterra. E após essa guerra, né, a relação entre metrópole e colonos norte-americanos ela vai mudar, certo? Essa é a questão. E aí tem uma coisa que deve ser lembrada. Os colonos eles participaram ativamente dessa guerra. Eles ajudaram sua metrópole a vencer os franceses, certo? Então, no momento que eles estão ajudando sua metrópole, eles serão tratados, né, entre aspas, como cidadãos ingleses, né? Só que quando essa guerra termina, pelo tratado de Paris, a Inglaterra anexa essas terras do Canadá e do meio-oeste norte-americano. Os colonos participaram ajudando sua metrópole com segundas intenções. Eles desejavam ampliar sua área de utilização econômica. Eles precisavam e desejavam utilizar essas terras disputadas entre França e Inglaterra, né? A questão é que, após a guerra, a metrópole inglesa não vai permitir que esses colonos que ajudaram a metrópole a vencer os franceses na Guerra dos 7 Anos utilizassem economicamente essas terras. Essa é a questão. Nesse caso, o que vai acontecer? Esses territórios, né, vêm tomados, anexados dos franceses, né, o governo inglês ele vai fazer questão de manter o controle sobre essas áreas para vendê-las posteriormente, né? E isso era prejudicial aos interesses dos colonos norte-americanos, né? Então, fica bem claro que, no decorrer dessa guerra, houve uma ajuda dos colonos norte-americanos e, após essa guerra, os colonos norte-americanos não puderam se beneficiar daquilo que eles ajudaram a conquistar, certo? E não é só isso. Após esse conflito, como eu disse agora, né, a Inglaterra aumenta a exploração econômica sobre as áreas coloniais para ressarcir um pouco do prejuízo que ela tomou nesse conflito. E mesmo vencendo, toda a guerra é onerosa, sem dúvida nenhuma. Certo? Tem um outro fator também que se relaciona com a independência dos Estados Unidos, que é a Revolução Industrial Inglesa. Já no século XVIII, a Inglaterra está no processo de mecanização, sua produção, e vocês sabem que mecanização da produção significa
aumento de produção. E se você fala de aumento de produção, é inerente à necessidade constante e crescente de consumo. Nesse caso, devo lembrar que principalmente as colônias do norte, né, norte-americanas, elas tinham liberdade, elas tinham um desenvolvimento manufatureiro. Portanto, essa liberdade ela vai ser cortada. No determinado momento que a Inglaterra tem a mecanização de sua produção, ela não permite mais que o colono norte-americano desenvolva sua própria indústria. Porque nesse momento que ela, a Inglaterra, está mecanizando sua produção, ela não quer concorrente, ela quer consumidor. Então, cada vez mais, a Inglaterra vai ter uma proposta de aumento da exploração, de intolerância em relação aos interesses econômicos e administrativos desses colonos norte-americanos. É o que eu coloco aqui nesse último tópico aqui, ó, como fator relacionado. O fim da negligência salutar. Lembrando, Ronaldo, o que é negligência salutar? Era um conjunto de liberdades econômicas e administrativas que a metrópole concedia às 13 colônias, principalmente aquelas do norte, aquelas consideradas de povoamento. Quais são essas liberdades? Possibilidade de comércio externo, como comércio regular, por exemplo, a possibilidade de investir o lucro desse comércio dentro da própria área colonial e, como eu acabei de falar agora, a possibilidade de desenvolvimento manufatureiro. Aí entra a questão, certo? Essa liberdade para desenvolver suas manufaturas, né, a Inglaterra vai tentar retirar do colono norte-americano quando ela, a Inglaterra, está passando pelo processo de mecanização de sua produção durante o século XVIII. Aí é aquela brincadeira. Com a negligência salutar, eu posso dizer, a Inglaterra acostumou o norte-americano, vamos brincar assim, a chupar bala ao longo do tempo. Certo? Dava doce na boca da criança. Num determinado momento, que é a segunda metade do século XVIII, por questões, né, como eu acabei de citar, como a Guerra dos Sete Anos e a Revolução Industrial Inglesa, a Inglaterra, que deu essa liberdade, que deixava a criança chupar o doce, entra numa de tirar o doce da boca da criança. A criança vai fazer pirraça. E, no caso, a pirraça é a ruptura, a independência das colônias inglesas. Das colônias, né, das 13 colônias inglesas da América. Correto? Então, é isso. Por isso que é importante você lembrar do fim da negligência salutar. Se você dá um conjunto de liberdades, né, ao longo do tempo, quando você tenta retirar essas liberdades, é claro que vai ter uma reclamação. Ainda mais que você chega aqui no primeiro tópico. A Inglaterra, que deu liberdade ao longo do tempo, vai tentar endurecer o discurso exatamente no momento que o ideário iluminista incentiva a autonomia e a luta pelos seus direitos. Certo? Se você juntar esse pacotão, você entende por que os colonos norte-americanos, num determinado momento, partiram para enfrentar a metrópole e defendendo seus interesses. Certo? É tranquilo de entender isso aí. Correto? Aí, lembra do que eu falei para vocês. Muda a atitude da metrópole. Né? Como assim, Ronaldo? Ela vai mudar basicamente em 3 tópicos principais, certo? E que não interessam, no caso, aos colonos norte-americanos. No caso, a ocupação desses territórios adquiridos pelo Tratado de Paris, né? Essas terras foram anexadas com a vitória na Guerra dos 7 Anos, o aumento da taxação sobre as colônias e a fiscalização política e econômica através da repressão. Certo? Portanto, muda a relação entre metrópole e colônia. Esse aumento da repressão, esse aumento da exploração, isso fica muito evidente aqui, ó, eu sinalizei para vocês, através das chamadas leis coercitivas. Tá? Aqui, ó, leis que evidenciam o aumento da exploração metropolitana, o aumento da vigilância, da repressão. Aí, volto no assunto. Quem dava liberdade aqui, através da negligência salutar, vai tentar impor uma estrutura absolutista, né, violenta, repressora, exatamente no momento que o colono está entrando em contato com as ideias iluministas. É claro, vai dar ruim. Tá? Ronaldo, eu tenho que decorar uma por uma dessas leis? Não necessariamente. Para uma prova discursiva, eu acho até legal, certo? Acho até bacana. No material de vocês, disponibilizado para a escola, tem lá a explicação de todas essas leis. Tá? Posso até falar rapidamente sobre elas. Mas a questão é você lembrar o seguinte: o colono vai considerar essas leis infames porque ele não estava representado, no momento da elaboração de tais leis, no parlamento britânico.
que é uma outra coisa que pega também. Num determinado momento, quando ele sente um aumento da pressão, o colono norte-americano exige uma representação direta no parlamento britânico, coisa que a Inglaterra, obviamente, não permite. Portanto, todas essas leis sinalizadas aqui, elas são consideradas infames, injustas, repressoras. Rapidamente, vamos lá. Lei do açúcar, Ronaldo, por que ela prejudica os interesses dos colonos norte-americanos? Porque o comércio triangular envolvia o Caribe, envolvia o comércio do açúcar, certo? E, num determinado momento, a Inglaterra vai exigir que esse açúcar que movimenta o comércio triangular necessariamente seja comprado nas Antilhas Britânicas, nas áreas de produção do açúcar que a Inglaterra possuía na região caribenha. Se não for comprado na região de produção inglesa ao entrar nos Estados Unidos, esse açúcar será pesadamente taxado. Portanto, a Inglaterra começou a meter a mão no bolso do colono norte-americano, limitando o seu lucro no chamado comércio triangular. Tá? A lei do selo era uma obrigatoriedade do uso de selos em qualquer documento legal, jornais, contratos ou comprovantes de transação comercial. Então, de novo, taxação, certo? Lei Townshend, Ronaldo. A Lei Townshend é um conjunto de leis que taxavam importações de importância para o cotidiano daqueles colonos. Tipo, chá, vidro, papel, corante, um monte de produto. E o mais importante, a taxação normalmente mais alta era sobre o papel. E quando eu falo isso, os alunos não entendem por quê. Porque o papel ele é perigoso nesse contexto, porque ele pode ser transformado em panfleto, jornal, revista e circular com ideias subversivas, não interessantes para a metrópole. Certo? Tem também a lei do chá. Né? Tem uma empresa inglesa, a Companhia das Índias Ocidentais, que, por acaso, seus maiores acionistas eram os líderes do parlamento britânico. E essa empresa está entrando em dificuldades, enfrentando dificuldades. Aí, através da lei do chá, os colonos são obrigados a importar necessariamente o chá através dessa companhia britânica que está em processo de dificuldade. E ela também proíbe o plantio do chá nos Estados Unidos. Certo? Lá na frente, isso vai interferir na história do Brasil, né? Porque gradativamente o colono norte-americano vai levar seu consumo para o lado do café. E a gente sabe onde isso vai dar. Certo? Tem uma outra questão também, a Lei de Quebec. A Lei de Quebec é aquela que oficializa que o colono não pode utilizar economicamente as terras que ele ajudou a conquistar na Guerra dos 7 Anos. Certo? Portanto, o colono está ficando injuriado com essa história. Aí rola a famosa Festa do Chá de Boston, que é digamos assim, uma primeira reação a essa intolerância inglesa, essa pressão inglesa, onde eles se fantasiam de nativos e jogam a carga de chá dessa companhia inglesa no mar, dando um grande prejuízo aos interesses metropolitanos. Né? Em cima dessa ação, dessa reação nativa dos colonos, vamos dizer assim, certo? Aí a Inglaterra manda bala através das leis intoleráveis. Leis intoleráveis, interdição do porto de Boston até o ressarcimento dos prejuízos, né, impetrados a essa companhia inglesa, aquartelamento das tropas britânicas na cidade de Boston, ou seja, os colonos vão ter que aquartelar em suas casas e alimentar esses soldados que chegaram para reprimi-los, olha só que legal, certo? E transferência para a Inglaterra do julgamento dos oficiais britânicos. Por isso que ela é considerada intolerável. E o porto de Boston, né, era a principal ligação dos colonos com a economia externa, com a economia mundial. Então, é claro, uma pancada nos interesses dos colonos ingleses. Certo? E aí vem aquela questão, depois desse calhamaço de pancada da Inglaterra em cima dos colonos, através dessas leis chamadas de coercitivas, de injustas, de infames, rola uma reação desse colono norte-americano através desse processo de ruptura. Tá certo? Na próxima aula, nós falaremos desse processo de ruptura e da consolidação desse Estado independente. E, se der tempo, falaremos também da influência desse processo na história do continente americano. Valeu, galera? Abração. Tchau, tchau, rapaziada. Valeu.